Para contar a história de Guaratuba, é preciso falar da produção da farinha de mandioca, que teve o ápice de produção quando o município começou a se desenvolver. Na cidade existe uma trilha traçada no meio da mata pelos índios e que foi muito usada pelas farinheiras para o transporte e venda do produto. Brasil afora, existem várias maneiras de se referir a essa raiz. Alguns locais a chamam por aipim, outros preferem macaxeira. Castelinha, maniva, maniveira são usados. Mas no litoral do Paraná, a nomenclatura mais comum é mandioca. E coloque comum nisso. Guaratuba é uma das cidades do estado com mais plantações desse alimento. Essa comunidade é conhecida pela qualidade da mandioca que produz, ou melhor, da farinha de mandioca. O início da fabricação de farinha de mandioca aqui na colônia Riozinho se confunde com a história da cidade de Guaratuba. Quando o município foi fundado, em 1771, já existiam relatos de que nesse local era fabricada a melhor farinha do litoral do Paraná. Desde então, se transformou em uma tradição que sobrevive sendo passada de geração em geração. O local fica a cerca de 30 quilômetros de distância do centro de Guaratuba. É pequeno e de difícil acesso. Até mesmo a nossa equipe de reportagem encontrou dificuldades para chegar por lá. Mas nada que tire o charme da região. Atualmente, cerca de 80 pessoas moram em Riozinho e todos eles têm ligação com a produção da farinha. Apesar disso, nenhum dos moradores da colônia vive exclusivamente do que arrecada com a mandioca. Na verdade, eles tiram seu sustento do turismo oriundo da pesca esportiva e do funcionalismo público. Ainda assim, todo mundo adora a atividade. Ninguém abre mão de trabalhar produzindo a farinha. É uma tradição, né, que vem dos meus pais, né? Daí a gente continua, não para, né? Daí o que a gente produz para ajudar no orçamento do mês, né? E por incrível que possa parecer, o terreno de Riozinho não é nada propício para a plantação da raiz. Isso mesmo, como a terra nesse local é muito arenosa, a mandioca aqui plantada leva cerca de 2 anos para ficar no ponto de ser colhida, enquanto que em outros locais o comum é isso acontecer em apenas 6 meses. Mas esse contratempo acaba se tornando um grande diferencial. Por passar mais tempo embaixo da terra, os moradores garantem que o arbusto de Riozinho é ainda mais rico em fibra e sabor. O mais curioso é que aquela mandioca que foi colhida não se transforma apenas em farinha. São vários os produtos derivados da mandioca e nada se perde nesse processo, não é, Paulo? Justamente. Já quando você rala a mandioca, no princípio, você rala ela e prensa, o líquido que sai dela, você já sai o produto que é a goma, que é um produto muito usado na culinária. Depois ela é torrada a farinha e no final, essa massa que sobra aqui, quando o forno já não está tão quente, é feito o beiju dessa massa. Ao todo, existem mais de 100 farinheiras espalhadas pelo litoral paranaense. Algumas são comunitárias, como essa do Riozinho. Outras particulares. Esse casal que mora no Cabaraquara não abre mão da produção de farinha de mandioca. É o próprio Denilson quem planta, colhe e rala o aipim. Faz isso há cerca de 40 anos. É uma cultura que já vem dos meus avós, dos meus pais, né? Meu avô faleceu, meu pai já está com 77 anos. E a gente adotou, então, essa cultura dele de trabalhar. Para mim, pessoalmente, eu digo que não é tanto uma profissão como um hobby também. Eu amo fazer esse trabalho. Além do Riozinho e de Cabaraquara, Limeira e Paraty são as regiões de Guaratuba que produzem a famosa farinha de mandioca. Mas nenhum desses locais tem o mesmo peso histórico ostentado pelo balneário da Prainha. É ali que está a Trilha das Farinheiras, também conhecida como Trilha dos Índios. A Trilha das Farinheiras foi aberta há centenas de anos pelos índios Itararés e Guaranis, primeiros habitantes da região. Mas ficou famosa mesmo há cerca de 60 anos, quando as mulheres que habitavam esse local de Guaratuba começaram a usar a trilha para transportar a farinha de mandioca. Por muito tempo,
Essa foi uma das principais rotas econômicas do litoral do estado. O caminho não é longo, leva cerca de 20 minutos para chegar ao destino final. E enquanto caminhamos pela trilha, é possível ir apreciando o ar puro oferecido pela Mata Atlântica. Antigas roças e fazendas que ali existiam foram sendo substituídas pela natureza, em um processo que os moradores da região chamam de tiguera. Durante o percurso, é possível vivenciar um pedacinho da história do Paraná. Pelo fato de fazer parte de um parque estadual e da entrada da trilha estar localizada dentro de uma propriedade particular, para andar pela trilha das farinheiras é preciso de autorização. Até por isso, nosso guia foi o Dela, neto de uma das primeiras farinheiras do litoral paranaense. Alguns trechos da trilha são perigosos, como essa descida aqui, por exemplo, é bastante escorregadia devido à umidade, o que torna ainda mais louvável a capacidade daquelas mulheres de 6 décadas atrás de conseguir fazer a trilha carregando quilos e mais quilos de farinha de mandioca na cabeça. Nada que atrapalhe nossa caminhada, que ainda ganha companhia de alguns animais que habitam o local. O Dela estava contando que naquele local onde hoje é uma residência, antigamente era a Casa da Farinha. Era ali que era feita a farinha de mandioca, não é? Sim, ali é onde eles produziam a farinha, né? Que forneava a farinha, que eles iam com a mandioca, ali ralavam no braço somente, né? E as mulheres, elas colocavam ali a mandioca na rodinha, e depois botava fogo no forno e forneava. Então dali que saía a farinha, nesta casa que está ali hoje, que é do meu irmão, da família, né? Em cima, era bem onde está a casa, que era a casa da farinha, está a casa hoje em dia. Nos dias atuais, a trilha termina em algumas residências, a maioria pertencentes a parentes da Dona Inácia, a farinheira mais velha com vida de Guaratuba. Por mais de 50 anos, essa senhorinha do sorriso fácil e do olhar sereno fez o percurso com a farinha na cabeça. Gostava muito, porque gostava, já fui criado assim, né? Caminhar naquela trilha ali não era difícil, não? Era difícil porque é descida, né? Daí a gente tinha que vir escorregando. E a senhora, além de carregar a farinha na cabeça, ainda tinha que levar os filhos, cuidar de 2 filhos. O que era que dava mais trabalho, a farinha ou os filhos? Eu acho que era farinha, né? A Dona Inácia, que hoje em dia tem como única preocupação alimentar as galinhas e cachorros que cuida, além dos animais silvestres que chegam à sua porta atrás de comida, deixou de produzir farinha de mandioca 3 décadas atrás, quando perdeu o marido. Naquela época, além dessas fotos, restaram apenas boas lembranças. Carregava mandioca daqui, como daqui lá no Babaraquara, na cabeça, lá no sítio, né, onde eu morava. E aqui também, nós carregávamos na cabeça também. Cabeça, nas costas. Uma parte escorregava, rolava a mandioca.